Já vimos nesse módulo algumas forças mecânicas. Força da gravidade, força normal, força de tensão, que você pode pensar que as moléculas numa corda estão ligadas como se fossem por umas molas. Então, quando você puxa uma corda, você faz uma tensão na corda, você está esticando essas molinhas entre as moléculas. E outra força muito importante é a força de atrito. Sem a força de atrito a gente não pode caminhar, por exemplo. Quem já tentou caminhar no gelo, ou numa superfície molhada, ou em cima de uma casca de banana, sabe que é difícil caminhar se você não tem o atrito entre o chão e o seu pé ou o seu calçado. Então, o que é a força de atrito? Vamos primeiro olhar de um ponto de vista microscópico, para depois a gente entender como é que a gente modela macroscopicamente. Nenhuma superfície, então, força de atrito precisa de duas superfícies, de dois materiais diferentes, talvez, pode ser o mesmo material, mas duas superfícies, e as duas superfícies estão em contato. Nenhuma superfície é completamente lisa, então sempre existem umas ruguinhas. Vamos desenhar duas superfícies. Então aqui tem o material, com algumas imperfeições na superfície, isso microscopicamente. E outro material com outras imperfeições microscópicas, e os dois estão em contato assim. Okay? Ó, do jeito que eu desenhei, estão vendo que eles estão em contato, na verdade, nesse ponto, nesse, talvez aqui. Não são muitos pontos em que eles estão em contato. Mas nos pontos em que eles estão em contato, as moléculas aqui, da superfície de cima e da superfície de baixo, elas acabam fazendo ligações eletrônicas. Então, existe uma força elétrica que liga essas duas superfícies. Então, para você fazer com que essas superfícies não fiquem mais juntas, para elas deslizarem, você tem que romper essas ligações elétricas, ok? Vamos fazer um pequeno experimento. Vamos pegar um vidro de tinta aqui. Vou colocar aqui e eu vou começar a empurrar. Não tem força suficiente aqui, então ele está parado, ok? Se eu der força suficiente, então o papel vai junto, ele começa a se mover. Essa força que eu estou aplicando agora é menor do que a força que eu tive que aplicar para ele começar a se mexer. Então é mais fácil continuar se mexendo do que ele começar a se mexer. Então, a gente já viu que existem dois tipos de força de atrito. Uma força de atrito quando o corpo está parado e outra força de atrito quando o corpo está em movimento. E elas vão ser diferentes. Essa daqui, para você começar a fazer ele se mexer, você precisa dar mais força do que para ele continuar a se mexer. Okay. Outra coisa, olhem que a força de atrito depende do contato entre duas superfícies. Que outra força tem relação com o contato entre duas superfícies? É a força normal, certo? Então, quer dizer que essa força de atrito estático vai depender da força normal, porque quanto maior a força normal, maior o contato entre as duas superfícies. Quanto menor, menor o contato. Então, a gente sabe também, então tem dois tipos de força de atrito, e a força de atrito tem alguma relação com a força normal. Não sei se é proporcional, mas dessa maneira, mas a gente vê experimentalmente que é, ok? Que mais? Outra coisa interessante, isso daqui eu tô tentando arrastar esse vidro no papel. Se eu tentar arrastar nessa pasta aqui, como ela é muito mais lisa, é muito mais fácil arrastar. Então, a força de atrito também depende das duas superfícies que estão em contato, dos dois materiais e do jeito que eles foram colocados no sólido que você está olhando em questão. Pode ser um líquido também, ok? Então, vamos escrever isso que a gente aprendeu. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, depende dos dois materiais. Dois materiais. Ok, muito bem. Agora que a gente viu do ponto de vista microscópico, vamos passar para a descrição macroscópica. E essa descrição é uma descrição basicamente
experimental, que a gente também chama de empírica.